Olá pessoal, eu continuo crendo que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus. Deixa eu passar só alguns pontos para ajustes ministeriais e também até um ajuste e aplicação pessoal também. Vamos, não é muito meu perfil esse tipo de vídeo, mas deixa eu, nesse impulso da minha parte, mas deixa eu continuar influenciando vocês a vencerem também para ajustar o meu aspecto pessoal também. Eu como adorador e também como aquele que quer aprender todos os dias também. Mas vamos lá. Vamos ver a Bíblia. Você que tem fácil a Bíblia aí. Estou aqui na minha tela do meu computador aqui. É Daniel 4. Daniel, capítulo 4, um livro do Antigo Testamento, o versículo 17. Está aqui, 4:17. Fala assim, ó. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos que vivam saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e o põe no poder o homem mais simples. Nesse mesmo capítulo, rode a Bíblia lá no versículo 35. Tá? Eu não estou tentando tirar texto fora de contexto. O contexto aqui é sobre autoridade. Tá? Tudo bem que pode ser mencionado que é uma autoridade babilônica ou uma autoridade envolvendo um pouco Judá ou até mesmo lá do norte de Israel, mas o contexto é sobre autoridade. Mas vamos continuar no assunto. 4, versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à mão nele dizer o que fizeste, o que fazes. O que eu quero destacar com esses versículos? Não há quem possa parar a mão de Deus. Também é justo aí Jó 40:42, né? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não há quem possa parar a mão de Deus. Não tem. Não há quem possa deter a mão de Deus. E se tratando que é o meu ponto aqui, de autoridade, toda autoridade, como mencionado em versículo 17, versículo 35, também Daniel 9 também, toda autoridade, ela é dada por Deus. É Ele que faz tronos e é Ele que destrona. É Ele que destrói tronos. Enfim, toda autoridade, ela é de Deus. Ela é de Deus. Você pode pensar assim comigo, mas se toda autoridade é de Deus, por que existe tanta corrupção? Por que existe tantas situações assim que acaba até colocando a minha fé em dúvida? Não coloca a fé em dúvida. Se a autoridade está lá, mesmo que você não concorde, mesmo que seja corrupto, ela está lá para cumprir o propósito de Deus. Qual é esse propósito de Deus? Pode ser a revelação, sempre será a revelação da verdade, porque Deus é a verdade, Ele é o absoluto, Ele não oscila. Sempre vai ser revelado a verdade, sempre. Então a autoridade, ela está lá porque Deus o colocou lá, e para que seja revelada a verdade. Não importa se tratando de política, né? Não importa se você concorde ou não, mas ela está lá. A autoridade está lá. Se você não concorda com o presidente da República, com as administrações anteriores, tanto prefeitos, vereadores, deputados, senadores, eles estão lá porque Deus o colocou lá. Se você não concorda, pode ser que, é um governo corrupto de anos atrás, mas revelou a verdade. Revelou o que se expôs. Aquilo, o desejo de Deus sempre revelar a verdade. Agora, uma situação interessante para nós cristãos. Falei um pouquinho do Antigo Testamento.
Vamos para o Novo Testamento. Antes de eu falar desse capítulo, vamos lá. Paulo, quando escreve as suas cartas, para quem estuda, vamos dizer assim, uma linha de raciocínio, tanto teológico ou estudantil, ou para organização de dinâmica ou de linha de raciocínio, as cartas de Paulo foram divididas de alguns assuntos para ficar mais fácil essa didática de leitura. Então eu vou entrar só um pouquinho nesses pontos, só passar meio por cima um resumo bem grotesco mesmo, e aí a gente vai, vamos dizer assim, desmiuçar esse assunto. Existem as cartas escatológicas, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por Paulo. Existem as cartas da prisão, declaradas cartas da prisão, porque foi a que Paulo escreveu da prisão, muito provavelmente Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E tem também as cartas pastorais, que vai ser primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo também, e a carta a Tito. Não é universal esse tipo de pensamento, mas ainda há alguns estudos teológicos que apontam, que obedecem essa linha de raciocínio. Se não obedece, mas o critério vai ser praticamente o mesmo, tá? Mas quando Paulo faz essas cartas pastorais, não sei se dá para entender se é para todo mundo pensar como ele, né, como pastor, ou ele está direcionando a carta para pastores mesmo. Mas essas cartas pastorais, ele sempre vai evocar, sempre vai focar na submissão à autoridade. E como que eu faço isso? E ele dá o conselho. Deixa eu só vou citar um capítulo, mas tem vários. Se pesquisarmos as cartas a Timóteo e a Tito, essas cartas pastorais, Paulo vai levar muito a sério no quesito autoridade. Mas vamos lá, isso que eu não falei de Tiago ainda, mas vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, ó: antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Eu vou encerrar no versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Você já orou pelo presidente da República? Deixa eu apontar nós aqui. Nós já oramos pelo prefeito da cidade, mesmo que você não concorde com a administração e de fato você não concorda com a administração dos vereadores, prefeitos, presidente da República, mas você já orou ou só reclama? Só há reclamação, o meu ponto está correto, Deus não tem razão, para que ler a Bíblia? Então o meu ponto é correto, é assim, e pronto. Se o de esquerda, direita, debate contra mim, nós já oramos pela autoridade? E você já orou pela autoridade ministerial? Pelo pastor da sua comunidade? Ou simplesmente vamos criticar? Realmente, o pastor não sabe dirigir, o pastor não sabe orar, o pastor tem cabelo loiro, o pastor é careca, o pastor é cabeludo, o pastor usa boné. Mas já orou pela autoridade ministerial? Vamos lá? Pelo seu líder de escola bíblica? Pelo líder da banda? Pelo líder vamos dizer assim, do ministério da cozinha? O seu líder que é responsável por limpar as cadeiras, por fazer processos evangelísticos, projetos evangelísticos. Todo líder. Nós já oramos? Ora, Paulo, numa carta pastoral, em reverência à submissão a uma autoridade, ele pede para que haja oração, para que ore e percebam que a autoridade está em vigência, porque foi ele que colocou. Então, muitas vezes, nós trazemos maldição para nossa casa porque não sabemos lidar com esses tipos de situações, e principalmente com a autoridade. Se nós olharmos
Das primeiras regras de submissão é a reverência com a autoridade. Agora, não quer dizer que vamos virar cachorrinhos desmamados, vamos virar revoltados. Eu vou obedecer tudo, eu vou me revoltar por tudo. Não. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder. Estou falando ministerial, porque é onde Deus nos colocou para que fôssemos tratados através da palavra dele, influenciados pelo mover do sobrenatural do Espírito Santo. Vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pelos nossos líderes. E assim, andando em conjunto, nós seremos sim abençoados, nós seremos sim influenciados pelo Espírito Santo a estar em comunhão, não somente com a comunidade a qual nós estamos congregando, mas sim com a autoridade a qual está acima de nós. Vamos orar mais, é bênção para nós, ok? Continue vencendo, que esses versículos impactam você e que te influencie numa meditação, numa reflexão de que somos totalmente dependentes de Deus e tudo está debaixo da forte e potente mão de Deus e nada pode deter a mão de Deus, nada. Jó 42, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Até mais, tchau.